Este é o tema nesta manhã: como conhecer a vontade de Deus. Sabe que, irmãos, não é fácil a gente discernir e compreender a vontade de Deus muitas das vezes na nossa vida. Eu sei que tem muitas coisas que são fáceis, mas tem coisas que a gente não entende muito bem. Então eu quero aqui nesta manhã trazer uma palavra: como conhecer a vontade de Deus. Então, você, meu querido ouvinte que está acessando essa live, você que não pôde vir para o culto presencial, você está assistindo aí o culto na nossa live, essa transmissão online. Eu quero dizer que como nós podemos conhecer a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, no versículo 10. Mateus 6, 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir esse versículo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, amado, a vontade de Deus, ela é perfeita. A nossa vontade nem sempre é perfeita, mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Provavelmente nada é tão confundido e mal entendido quanto a vontade de Deus. Qualquer coisa que acontece é atribuído como sendo a vontade de Deus, mas nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Eu quero dizer que muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Tem coisas que são permissão, tem coisas que são da vontade de Deus, e muitas coisas não é da vontade dele. Como saber isso? Como a gente consegue saber o que é da vontade e o que não é da vontade? O Senhor Jesus, nessa oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar em Mateus 6, para que a vontade dele seja feita. Então, se temos que orar para que a vontade dele seja feita, então é porque ela não é automática. Se nós temos que orar que a vontade dele seja feita, ela não é automática. Então existem muitas coisas acontecendo no mundo que não são a vontade de Deus. Precisamos orar para saber, para discernir qual é a perfeita vontade de Deus. Então, qual seria, pastor? Qual seria? Eu não sei te explicar tudo isso aí, tem que ser uma experiência. Mas eu posso dizer, por algumas experiências de vida que eu passei, Deus vai nos ensinando algumas coisas. Então, qual seria essa vontade perfeita de Deus? Primeiro, irmãos, Romanos capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, Deus, ele tem um desejo, uma vontade para nos direcionar, para nos guiar, para nos ensinar. Mas uma das coisas que eu entendo é que, primeiro, não podemos nos conformar com este mundo, com as coisas deste mundo. Se você se conformar com as coisas que estão nesse mundo, você já está totalmente fora da vontade de Deus. Não podemos. O que é conformar? Qual que é essa palavra conformar? A palavra conformar vem do original tomar a forma. É como se você tem uma forma que você coloca. A Neuza está ela está vendendo alguns produtinhos de limpeza, então ela faz sabão, né? Aí tem que ter uma forminha para o sabão ficar quadradinho. Isso é conformar
aquele algo para poder ele ficar sólido, para se tornar. Você pode fazer um sabão redondo, um sabão retangular, um sabão quadrado. Então, conformar com o mundo é tomar a forma do mundo. E eu quero dizer que, infelizmente, o mundo não tem nada a oferecer a ninguém. E eu quero dizer aos irmãos que, infelizmente, muitos pensam que ser um ativista, né? Ele pode mudar o mundo, como tem muitos ativistas. Tem ativistas políticos, tem ativistas que ficam aí, um exemplo, discutindo sobre questões climáticas. Temos pessoas discutindo, né, se debatendo, quem apoia a prática do homossexualismo, do lesbianismo. Alguns apoiam, outros não apoiam. Eu quero dizer que isso não vai dar em nada, não vai mudar em nada, porque o sistema desse mundo já está no maligno. Isso é algo que não tem como mudar. É algo que, mesmo que os conservadores, eles querem ter as suas opiniões, mas isso não vai mudar, porque já faz parte do mundo, já faz parte do sistema deste mundo. Já é bíblico que um dia o amor de muitas pessoas se esfriariam. Ia ter pessoas que iam partir para essas práticas que está totalmente fora dos princípios de Deus. Então eu quero dizer que ninguém vai conseguir mudar o sistema desse mundo. Não adianta, você pode até orar por um governo que seja cristão, mas ele não vai, mesmo sendo um cristão, mesmo sendo um evangélico, um católico, ele não vai conseguir mudar essas questões dentro da política, porque isso aí faz parte do mundo. É algo que está já no maligno. Então eu quero dizer que, inclusive, que nessa semana foi falado, foi noticiado, que a nova carteira de identidade agora é digital. Eu já tenho a minha, né, carteira digital. Você baixa o aplicativo hoje do .gov e você tem o seu documento digital, carteira de motorista, carteira de identidade, você tem tudo digital. Mas a nova carteira agora não vai vir com se é sexo masculino ou se é sexo feminino. A carteira de identidade agora vai vir neutra, vai só estar o nome da pessoa, João da Silva, Maria da Silva. Mas na hora do sexo não vai estar lá se é sexo feminino ou masculino. Quer dizer, vai ter uma hora, irmão, que a pessoa vai ter a carteira digital e vai falar assim, o nome dele é de homem, mas ele vai falar, eu sou mulher. E aí? A carteira não diz nada, o que vale é a carteira de identidade, que é a identificação. A carteira de identidade é para identificar até o sexo. Mas se eles já estão cortando isso, é porque eles já estão dando aí a liberdade para o cidadão falar que ele vai ser o que ele quiser. Imagina que coisa, né? Imagina que um ano a pessoa decide ser mulher, então ele vai falar, eu sou mulher, e você não pode ir contra ele. Mas no outro ano ele vai falar, não, agora eu sou homem, eu não quero mais ser mulher, eu sou homem. Você está entendendo? Então isso faz parte do mundo, isso vai acontecer, já está acontecendo. Você vai conseguir mudar isso, irmão? Não. Por quê? Porque o mundo já se conformou, já tomou a forma disso. E a política vai se adequar ao mundo, porque a política, ela precisa dos votos do cidadão. Então ela quer agradar o cidadão. Agora, isso é a vontade de Deus? Isso está dentro dos princípios de Deus? Não. Então, uma das coisas para nós entendermos que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que o mundo ensina. Muitos cristãos, eles ficam, surpresos, de boca aberta, quando uma lei foge dos princípios de Deus. Agora a lei do sei do qual está beneficiando isso e aquilo. Tá vendo como é? Olha essa coisa do diabo. E vai ficar falando
não adianta você ficar enfurecido com essas coisas. Não adianta nós ficarmos aí xingando o governo para que eles venham tomar qualquer posição, porque isso já faz parte deste mundo. Nós não deveríamos ficar surpresos, porque a Bíblia diz que isso já vai acontecer. A Bíblia já foi profetizado que o amor das pessoas se esfriariam, que haveriam contrariedade entre filhos e pais contra filhos. Haveria essas questões climáticas de falta de madeira, ou desmatamento, aquecimento global, todas essas coisas, já foi profetizado isso. Já foi profetizado. A pessoa pode até querer ser um ativista para querer ajudar, mas não vai mudar, porque isso já foi profetizado. Jesus falou que nos finais do tempo muitas coisas aconteceriam. Tremores de terra, guerras, tudo isso, irmão. Não vamos conseguir mudar. Agora eu quero dizer que dentro da vontade de Deus existe, eu quero falar aqui, a vontade circunstancial. Qual que seria essa vontade circunstancial de Deus? É aquela vontade dele que nós estamos sujeitos às circunstâncias da vida. Muitas coisas podem acontecer que faz parte das circunstâncias da vida. Olha que diz Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê que você foi chamado segundo o propósito de Deus? Amém? Se nós estamos tendo o propósito de Deus, tem muitas coisas que nós não gostaríamos que isso acontecesse conosco, mas devido à circunstância aconteceu. Mas quando acontece, nós precisamos entender que isso vai cooperar, mesmo não sendo do nosso favor. Eu assisti um filme ontem, 2 filmes muito interessantes. E um deles, de um Tom Hanks, né? O Vizinho. Pensa num camarada chato, né? O Vizinho. Eu acredito que você pode ter alguns vizinhos assim também. Agora a gente tem que tomar cuidado para não ser um vizinho assim, né? Chato. Mas Tom Hanks, ele era amargurado, porque aconteceu algo na vida dele. Ele, né, casou, se apaixonou, jovem, e foi tirar umas férias com a esposa, em Nicarágua, nas cataratas de Nicarágua, né? Como se fossem as cataratas de Foz do Iguaçu aqui no Brasil. E ele foi tirar as férias, e o ônibus no meio do caminho sofreu um acidente. A esposa dele estava grávida, perdeu a criança e ficou paraplégica. E ele não suportou aquela pressão. E depois de um tempo a esposa dele faleceu, e ele virou aquele velho rabugento, ranjinho. Aquela pessoa insuportável. E é muito bacana a história do filme. Depois você pode ir lá, estou dando feedback aí, depois você pode assistir, senão não vou contar todo o filme. O propósito também não é esse. O propósito é dizer para você que tem certas coisas que acontecem na nossa vida, que se você estiver vivendo dentro do propósito de Deus, aquilo pode contribuir para o seu bem, mesmo sendo uma coisa difícil e ruim. Então tem certas coisas na minha vida que aconteceu, que eu fiquei muito, eu não sei como até muitas coisas que aconteceu, se eu conseguir até passar por aquilo, não sei nem como eu não desviei até, mas eu posso te dizer que contribuiu. Hoje eu vejo que contribuiu, amém? Então são
vontades circunstanciais de Deus. Ele opera no meio das circunstâncias. Mesmo a circunstância sendo negativa, você precisa entender que muitas das vezes Deus permitiu. E nada acontece sem a permissividade de Deus. Eu me lembro uma vez, eu fazendo seminário, e uma vez um professor nosso falou que o mundo tinha tanto urânio, que ele poderia fazer bomba atômica que poderia explodir o planeta Terra 7 vezes. Todo mundo ficou apavorado na sala. Oh, e agora se um doido daquele lá, na época Bin Laden era vivo, falou: se Bin Laden apertar o dedo vai acabar com o mundo. Aí ele falou assim: calma, ninguém aperta um dedo sem a permissividade de Deus. Então, amado, muitas coisas podem acontecer que não está dentro da tua vontade que acontecesse. Mas você precisa discernir se aquilo é a vontade de Deus para tratar da sua vida, para trabalhar na sua vida. Eu me lembro que eu comecei a prosperar tanto uma época na minha vida. Eu estava prosperando tanto e tinha um irmão que ele andava comigo. Ele converteu quase na mesma época. Na verdade, eu preguei o evangelho para a família dele, ele se converteu, mas a vida do irmão não andava para frente, patinava. E teve uma hora que eu falei: Deus, esse monte de bênção que está vindo sobre a minha vida, joga um pouquinho lá na casa dele. Deus me corrigiu, falou: calma aí. Você já foi tratado em algumas áreas, mas ele não foi ainda. Então, aquilo que está acontecendo na vida dele, eu estou trabalhando. Você quer atrapalhar o trabalhar? Meu trabalhar? Os irmãos compreendem? E tem certas pessoas que às vezes passam por situações que você não pode ajudar. Se você ajudar, você está atrapalhando Deus, o propósito de Deus na vida da pessoa, porque tudo contribui para o bem. Amém? Então, eu quero dizer que nós não podemos viver baseado na circunstância, e sim na fé em Cristo. Amados, independente da circunstância, nós precisamos focar os nossos olhos em Cristo. Você precisa focar os teus olhos em Cristo, porque nele está o socorro, nele está a segurança. Você lembra de Pedro ao andar sobre as águas? Jesus falou: olha para mim e venha, e caminha. Pedro desceu do barco, começou a andar olhando para Jesus. Mas quando ele viu a ventania, quando ele viu aquela tempestade, ele afundou. Por quê? Porque ele começou a olhar para a circunstância, deixou de olhar para Cristo. Olhe para Cristo, amém? Quando o vento estiver soprando sobre a sua vida, olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias, olhe somente para Jesus. Não olhe para aquele que você pensa que pode te ajudar, olhe para Jesus. Não olhe para o patrão, se ele não está te dando um aumento salarial, olhe para Jesus. Não olhe nem para sua esposa, se ela não está te dando o carinho que você acha que você merece, olha para Jesus, roga a Ele, que Ele faz carinho, e Ele dá carinho, aleluia, porque tudo é Ele, tudo é por meio dEle, o Senhor é o nosso Senhor. Tem pessoas que ficam: eu estou chateado com minha mãe, estou chateado com fulano, estou chateado porque eu não estou recebendo a atenção que merecia. Olha para Jesus, que Jesus faz Ele dar atenção. Amados, nós vemos que precisamos entender essas questões. A vontade de Deus, ela é tanto pode ser uma vontade circunstancial, como ela pode também ser uma vontade permissiva. Tem coisas que Deus permite, não que Ele queira, às vezes até que às vezes aquilo nem é a vontade dEle, mas Ele permite. Ô pastor, calma aí. Ele pode permitir algo que Ele não queira? Sim, Ele é Deus. Vamos ler aqui Salmo 106. Salmo 106, no versículo 13 até o 15. Vamos ler o 13, que diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe
aguardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Uau! Olha só, concedeu-lhes o que eles pediram, mas aquilo que eles pediram fez-lhes desfiar-lhes a alma. Quer dizer, aquilo que eles pediram não foi bom, mas Deus permitiu. É a vontade permissiva dele. Uma vez eu clamei, irmão, tanto a Deus. Ia no monte e orava: Senhor, eu quero. Ia para as vigílias: Senhor, eu quero isso. Eu ia para o culto, minha cabeça só estava naquilo. O que era? Na época tinha um Monza SLE. Aquele carro me encantou, irmão. Monza SLE. Na época era um carrão, né? Irmãos, e eu orava pelo aquele carro. E eu pedia para Deus aquele carro. Eu via aquele carro na rua, eu olhava, eu ficava vibrado naquele carro. E eu comecei a orar e pedir, clamar. Até que um dia eu recebi. Mas pensa numa dor de cabeça. 2 dias com o carro. Esses dias minha esposa estava lembrando nisso. Eu fui no mercado levar uma tia no mercado, a tia dela. Fui levar a tia dela no mercado. E na volta coloquei o carro em frente à minha garagem. Aí veio um outro carro do nada, foi lá e acabou com a traseira do carro. Empurrou o meu carro no meu muro, derrubou o meu muro, quebrou a frente do carro. E eu estava desempregado. Não tinha dinheiro para arrumar o carro. Agora, Deus deu, irmão. Sim ou não? Foi Ele que deu? Deu. Eu orei, Ele deu. Mas era a vontade dele? Não. Aquilo só foi para acabar com a minha alma. Foi algo terrível, terrível. E eu posso te dizer, irmão, tome cuidado com o que você pede para Deus. Porque tem muitas coisas que você pede, não quer dizer que seja a vontade de Deus, mas Ele pode te dar. É que nem aquele filho que fica: pai, eu quero, pai, importunando, eu quero, depois recebe. Mas não quer dizer que aquilo às vezes o pai dá, porque Ele nos ama, mas não quer dizer que aquilo vai ser bom, mas Ele dá para você aprender a ser. Aquilo pode te corrigir, pode te ensinar, pode te dar muitas coisas. Então, eu quero dizer, as condições para conhecer a vontade de Deus, existem algumas condições. Primeira condição, irmão, você não vai conseguir discernir qual é a vontade de Deus se você não for nascido de novo. Tem muitos crentes, olha, há algo, não dá para saber, não dá para definir quem nasceu de novo, quem não nasceu de novo. Mas eu quero dizer que a Igreja Missionária Unida nasceu através de um homem que ele foi contra que todo mundo que aceita Jesus nasceu de novo. Ele foi expulso e ele abriu a Igreja Missionária Unida. Começou a Igreja Missionária Unida. Vocês sabiam disso? Um homem que era contra. Ele acreditava que nem todos que eram cristãos tinham nascido de novo. Foi um reformador. E eu penso essa mesma coisa. Eu não acredito que todos que estão vivendo o Evangelho nasceram de novo. Infelizmente, não tiveram uma experiência com Deus. Então, como é que essa pessoa, se ela vive no natural, se ela não discerne das coisas espirituais, ele vai entender qual é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, 14, que, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aí, se ele não nasceu de novo, como é que ele vai aceitar aquilo que é a vontade de Deus e que não é a vontade de Deus? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las.
porque elas se discernem espiritualmente. Precisamos, para saber qual é a perfeita vontade de Deus, discernir no espírito. Mas para isso, precisamos ter uma experiência do novo nascimento. A outra questão é, qual seria a outra condição para você discernir a vontade de Deus? Disposição para obedecer. Isso muitos não têm, mesmo sendo crente. Às vezes não tem um coração. Você já viu aquela parábola daquele jovem, né? Ou não sei se era jovem, mas fala sobre uma parábola entre dois servos. Um que o pai pediu para ele fazer algo e ele disse que ia fazer e ele não fez. E aquele outro que falou que não ia fazer e fez. E depois qual foi aquele que fez a vontade de Deus? Aquele que obedeceu. Nós precisamos obedecer. João capítulo 5 versículo 30 diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus, ele fazia tudo que era da vontade do Pai, não a dele. Porque eu acredito que muitas das vezes Jesus poderia, se ele fosse fazer a vontade dele, ele iria até maltratar. Mas ele fazia a vontade do Pai. Ele era obediente àquilo que o Pai falava para ele. Aí em João capítulo 6, no versículo 38, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amado, tem muitas coisas que você fica pensando: eu não queria isso para a minha vida. Mas às vezes é isso que Deus quer na sua vida. Às vezes você podia estar pensando: eu poderia fazer isso, isso e aquilo, mas não é isso que Deus quer que você faça. Então nós precisamos entender e ter a disposição para obedecer aquilo que é da vontade do Pai. Amém, amados? A outra condição seria desejo de fazer a vontade de Deus. Você precisa obedecer, mas você precisa ter o desejo também de fazer a vontade de Deus. Tem coisas que você não deseja, mas é a vontade de Deus. Você precisa desejar fazer a vontade de Deus. Olha que diz João capítulo 7, no versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quer dizer, se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser conhecer os seus ensinamentos, então não é só conhecer, é fazer também a vontade daquilo que ele está propondo que seja feito. Amém, amados? Então Deus, eu quero dizer que jamais vai forçar alguém a fazer a sua própria vontade. Ele diz: se alguém quiser fazer. Quer dizer, você faz se você quiser. Isso Deus não vai te forçar a fazer. Ele não vai forçar a você fazer a vontade dele. Se alguém quiser fazer a vontade dele, olha, precisa ter um desejo próprio, precisa ter uma vontade própria de fazer a vontade dele. Mas isso precisamos também de sensibilidade espiritual. A outra condição é ter uma sensibilidade espiritual. Isaías
59, versículo 1 e 2, Isaías 59, 1 e 2, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Precisamos ter a sensibilidade para que nós não venhamos deixar que o pecado viva em nossa vida. É isso que quer dizer. Precisamos ter o discernimento daquilo que nos afasta, porque, amado, Deus é tão bom, jamais Ele vai te lançar. Ele te salvou, você é amado dele, Ele te ama. Mas se você continua na prática do pecado, o diabo vai usar de formas para te condenar, para te colocar no estado de condenação. Isso te afasta de Deus. Deus não se afasta de você, mas a condenação, porque o diabo, a palavra quer dizer acusador, ele vai te acusar, vai enfiar na sua mente que você não tem o direito de alcançar as bênçãos de Deus, que você não tem o direito de prosseguir na fé, e ele vai fazer de tudo, porque o pecado está habitando, a iniquidade está habitando. Então o que Isaías está dizendo, eis que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está aqui para ajudar, Ele não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, Ele quer te ouvir, mas é nós que não vamos discernir a voz de Deus, nós que não vamos conseguir, porque o diabo vai estar ali, lançando palavras contrárias, o diabo vai estar ali, fazendo de tudo para que você não preste atenção naquilo que Deus está te dizendo. Infelizmente, muitas pessoas deixam de cultuar, porque elas não estão discernindo o que Deus está querendo dizer para ela. Até quem sabe por causa de pecados mesmo. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que precisamos, irmãos, para a gente alcançar a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, e conhecer a vontade de Deus, nós precisamos, primeiro, ter convicção no nosso coração. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim: peça, porém com fé. Quer dizer, se você está pedindo alguma coisa para Deus, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, peça a Ele, mas peça com fé, não duvidando. Tenha convicção no seu coração. Creia, segundo, na palavra escrita, na palavra de Deus. Porque para você saber qual é a vontade de Deus, vai para a Bíblia, consulta a palavra, vê se está de acordo, vê se está alinhada com aquilo que você está querendo fazer ou querendo pedir. Tem pessoas que falam assim: olha, pastor, eu arrumei uma pessoa, me amiguei com ela, porque foi a vontade de Deus. Está alinhado isso na palavra de Deus? Está alinhado a pessoa viver sem antes conceber e dar lugar às leis? Então, precisamos saber que a vontade de Deus, muitas das vezes as pessoas colocam a vontade dele como se fosse a vontade de Deus. Ele quer fazer, então ele faz. Não, mas Deus foi a vontade de Deus. Porque, na verdade, prevaleceu a vontade dele primeiro, não a de Deus. Agora precisamos alinhar tudo conforme a palavra. E a palavra de Deus diz assim, Mateus 24, 35.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, o que Deus falou está falado e não muda. Amém? Vai passar tudo, mas a palavra de Deus não passa. Às vezes as pessoas chegam lá e falam, comprei um carro. Orei tanto a Deus. Uma bênção. Mas ela não tem habilitação. Muitos acontece isso. Então, isso contraria daquilo que está escrito. Precisamos, para entender a vontade de Deus, ter paz. Amém, amado? Aquilo que nos rouba a paz, a gente tem que tomar cuidado. Quando você for fazer algo, se você tiver paz, agora você tem que ter o discernimento do que é paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz assim: a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Quer dizer, a paz de Deus precisa dominar o nosso coração, porque o nosso coração é inquieto, sabia? Quando você já quis fazer algo que você não conseguiu dormir à noite, pensando naquele algo, não esperando o outro dia, isso é falta de paz. É como se você quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Então tem certas coisas que não traz paz. E quando não traz paz, a gente tem que tomar cuidado. Quarto, um aconselhamento maduro, irmãos. Quer saber se aquilo é a vontade de Deus? Não peça conselhos. Mas não peça qualquer um, peça a pessoas maduras na fé. Amém? Olha que diz aqui Provérbios capítulo 15, versículo 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Aleluia! Uau, que coisa maravilhosa! Se você pede bastante conselho, aqueles conselhos vão se firmar. Você pode alguns não aceitar, mas outros vão ser bons. Amém? Circunstâncias, né? Como eu já disse, muitas coisas a gente temos que ver e entender as circunstâncias da vida. Lá em Mateus 5,40 diz o seguinte: e ao quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, largue também a outra. Aqui está falando sobre um caso, se a pessoa te levar lá para o juiz e tem umas palavras de pleitear, quer dizer te colocar na justiça. Quer dizer, se alguém colocar você na justiça, não faça, vai lá, faz aquilo que ele quer que seja feito. É melhor, Jesus está dizendo, dá-lhe, além daquilo que ele está pedindo, dá a outra parte também. Olha só o que Jesus fala. Mas ninguém quer fazer isso, né, irmão? Quem é que quer fazer isso? Mas tem uma outra também versão que eu gosto muito, que diz: se o ladrão vier roubar a tua capa, dará outra. Quer dizer, se o ladrão roubar a tua capa, irmão, você é filho de Deus, amém? Amém? Os irmãos estão aqui? Você é filho de Deus? Você crê que Ele te protege? Você crê? Mas Ele disse: se o ladrão vier roubar a tua capa, quer dizer, você está sujeito à circunstância. Você está sujeito a ser roubado. Você está sujeito a alguém não ir com a tua cara e dar um tapa na tua cara. Antes desse versículo ele fala: se alguém bater na tua face, dá a outra. Quer dizer, mesmo você sendo um servo de Deus, você está sujeito a levar tapa na cara. Por causa das circunstâncias. Às vezes você está bem, mas a pessoa não está bem. Às vezes você vai estar de bem com Deus, mas a pessoa não está. Então você tem que ser compreensivo com aquela pessoa que não está bem. É difícil. Não é fácil. Mas são circunstâncias. Providências de Deus, Salmo 37, 23 diz assim: os passos de um homem bom, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se
no seu caminho. Quer dizer, se Deus está vendo bondade no teu coração, se Ele está vendo que se os seus passos estão corretos, Ele vai confirmar e a bênção vai vir. Amém? A vontade sua e a dele será confirmada se você estiver em retidão. Agora, essa bondade vem de você, irmão? Não. Vem de Cristo que habita em você, porque você não tem nada de bom. Por isso que quando aquele jovem falou assim, bom mestre, aí ele falou, bom é Deus. Se Jesus falou isso, quanto mais eu e você? Quanto mais eu e você? É Ele que opera em nós. É a bondade dele, não a nossa. Amém? E para encerrar aqui, precisamos de confirmações proféticas, muitas das vezes, para saber qual é a vontade de Deus. Ah, então eu tenho que ficar caçando profeta? Não. Mas ora a Deus, se tiver de Ele enviar o profeta, Ele vai enviar. Amém, amados? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, diz assim, não desprezeis as profecias. Eu me lembro de um rapaz, que nós estávamos indo fazer uma visita, e passou um homem, e nós passamos por ele, e ele diz, a paz do Senhor, nós falamos a paz do Senhor, e nós fomos embora. E de repente aquele homem deu um grito, opa, calma aí, espere aí, tem um recado de Deus para você. E ele chegou no meu amigo e falou assim para o meu amigo, você tem um carro, e não é para deixar, e eu vi esse carro tombado de ponta cabeça, Deus está pedindo para você vigiar. Aquele irmão fechou o semblante, ficou quieto, e ele falou, não acredito nesse cara disso, não tem nada a ver com esse cara disso. Falou assim, olha, ele nem sabia que você tinha carro. Como ele sabia que você tinha carro? E ele não aceitou aquela profecia. Aí a esposa dele foi aprender a dirigir no carro dele, e tombou o carro dele de ponta cabeça. Uau! Falta de ouvir os profetas de Deus. Amém, irmão? Eu quero encerrar aqui dizendo que Deus nos ama e Ele quer que a vontade deles seja feita na nossa vida, assim na terra como no céu. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra nesta manhã. Queremos que venha o teu reino. Queremos que seja feita a tua vontade, meu Pai. E muitas das vezes a vontade do Senhor não é aquela que nós esperamos na nossa vida. Às vezes nós não sabemos nem compreendemos porque nós estamos passando por certos tipos de situações. Às vezes nós não compreendemos porque muitas coisas acontecem conosco. Quantas pessoas perderam pessoas que amavam e estão chateadas com Deus, emburrecidas com Deus, emborrecida com as pessoas. Quantas pessoas muitas das vezes perdeu o emprego no momento que mais precisava e não estão entendendo o que estão acontecendo na sua vida. Mas eu quero dizer que Deus sabe qual é a melhor, o que é melhor para nossas vidas, qual é a perfeita vontade, qual é o perfeito momento certo. Nós precisamos entender, ó Deus, que muitas das vezes o que nós queremos fazer não é para nós fazermos, e muitas das vezes aquilo que é para nós fazermos, nós não estamos entendendo e não queremos fazer. Mas que seja feito o teu querer, ó Deus, e que seja feita a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero direcionar uma palavra profética para você que está ouvindo essa live. Deixa Deus fazer a vontade dele. Esvazia-se de você mesmo. Seja preenchido pelo Espírito, porque você é nascido de novo. Você tem um Espírito de Deus. Deixa Ele operar em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a bondade do Deus Pai
e o poder do nosso Senhor e Salvador e o Espírito Santo de Deus esteja conosco para todo sempre. Que os irmãos digam amém. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Amém, amado? Vai na paz, tenha um ótimo domingo. Em o nome de Jesus, estamos encerrando essa live. Que você tenha uma boa semana dentro da vontade de Deus.